Alô, boa noite, sextou. Gente, estamos mais uma vez aqui no Sextou com o Pessoal, nosso programa. Toda sexta-feira a gente está aqui trazendo notícia, trazendo debate, trazendo opinião para vocês do que está acontecendo no mundo, na região, no Brasil, enfim. Hoje eu estou com convidados especiais, mas antes, né, de apresentá-los, eu queria dar boa noite para todo mundo mais uma vez, para quem está chegando, tá bom? A gente está transmitindo essa live aqui pelo Facebook. Aê! Boa noite. Boa noite para todo mundo. Enfim, vamos lá, gente. Eu queria divulgar para vocês um programa super legal. A gente tem uma militante chamada Tainá, que ela está participando de um projeto super legal e que é muito necessário, que é muito importante, tá? Voltado para as pessoas que perderam familiares pela Covid-19, tá? É uma espécie de programa para acolher essas pessoas, para dar espaço para elas falarem, enfim. Queria divulgar aqui para vocês, né? O programa é uma produção independente, feita de dentro do espaço progressista no YouTube, que são os canais da Cotter TV e o canal Indignai-vos. Mas ele é compartilhado por vários outros canais, tá bom? A intenção é abrir um espaço para os órfãos e para as viúvas da Covid, para que eles possam falar, pois além da perda dos entes queridos, têm a chance de se despedir, de velar e de abraçar os seus familiares, né? Ainda tem um sentimento de injustiça por perder os seus entes queridos para uma doença que tem vacina, né? Enfim, bom, gente, o bate-papo pode ocorrer tanto gravado como ao vivo, pode acontecer no melhor horário para o convidado e vai ao ar todos os sábados, tá? Também tem espaço para quem quiser se manifestar politicamente contra o genocídio e contribuir para o aspecto político do programa, tá? Tem os canais que transmitem, né, o da Cotter TV e o Indignai-vos, tá aí, né, para vocês passando na tela, tá bom? Então, é isso, gente. Se joga lá, tá? Compartilha esse conteúdo, porque eu acho super importante, de extrema importância, tá bom? Boa noite para quem tá chegando. Eu vou falar mais uma vez, esse daqui é o Sextou com o Pessoal. Nosso programa semanal, né? Toda semana a gente tá aqui, sextando com vocês, trazendo notícias. Boa noite, Sil Célia. Boa noite, Sil. Obrigada. Me chamou de linda. A Sil é maravilhosa. Fabiana Prado, boa noite. Vamos testar com o pessoal, Fabiana. Boa noite. Pessoal São Vicente aí dando boa noite a todos, a todas e a todes. Vamos interagir, galera. Vamos chegar. Nosso pessoal São Vicente aqui. Bom, vamos apresentar os nossos convidados. Hoje eu tô aqui, né, com duas pessoas muito importantes e, enfim, uma eu já conheço, que é a Sueli, uma querida Sueli. Sueli é mãe solo, é periférica, é funcionária pública e atualmente ela está como presidente do PSOL em Guarujá. Boa noite, Sueli. Boa noite, Paulinha. Boa Para mim noite. é uma honra ter sido convidada para estar no Sextou do Pessoal. Eu sei que você assiste aquelas. Nada, como é que é? Convencida, nada convencida. E também a gente tem a presença do Léo, que eu tô conhecendo hoje com vocês, tá? Mas o Léo aí, pelo jeito, é bem conhecido em São Vicente, né, Léo? A gente tá conhecendo assim pessoalmente na pandemia, entre aspas, agora, mas já tinha ouvido falar do Léo. Léo Cavalcante, ele é produtor audiovisual e tem formação para plano preventivo de defesa civil. Olá, Léo, boa noite. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estou honrado em poder estar participando aqui do Sextou com o Pessoal, né? Mesmo sendo simpatizante, mas muito simpatizante.
Então, para mim é uma honra. Muito obrigado aí. E vamos conversar, vamos entender um pouco o que está acontecendo no nosso país, né, e na nossa cidade. Isso, bora entender um pouquinho. É bom a gente ter simpatizantes aí, né? Olha aí o Neno. Boa noite, Neno. Boa noite. Vamos começar com as notícias. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu essa semana. A gente passa um panorama geral e aí a gente entra mais especificamente nas notícias, tá? A gente teve, né, a chacina do Jacarezinho, que não tem como não falar dessa chacina que aconteceu. E os atos que aconteceram essa semana aconteceram ontem. Aqui na Baixada Santista aconteceu em Santos. Eu tive a oportunidade de estar, né? A gente também teve o grande Bolsolão, né? Bolsolão do Bolsonaro, uma porção secreta e bilionária, né? Um esquema de corrupção para bancar trator superfaturado em troca de apoio ao Congresso. E também a gente vai ter o tiroteio entre, né, os Yanomamis e garimpeiros em Roraima, tá? Deixou feridos aí, a gente vai falar um pouquinho, falando nisso, né, sobre o campo, sobre os Yanomamis. Eu sou professora de geografia, pra quem não sabe, gente, eu sou a Paula Vitória, tá? Mas, não sei se eu me apresentei. Mas eu sou professora de geografia e é um assunto que eu gosto bastante de frisar quando eu vou dar aula. Quando a gente vai falar de campo, né, de geografia agrária, é falar da violência que existe no campo. E por que existe essa violência? A gente enxerga, né, nos jornais, briga de fazendeiros com indígenas com não sei quem, a gente, nossa, né, os indígenas, eles são estressadíssimos, né, eles vivem brigando com todo mundo, meu Deus, e é isso que a gente pensa. Mas, na real, né, o que causa todas essas brigas e guerras e mortes no campo, geralmente é fruto do agronegócio, daquela plantação em larga escala, cheia de agrotóxico, que tem ali grandes latifúndios, grandes pedaços de terra, que acabam, né, de maneira, na grande parte das vezes, principalmente em Roraima, no Pará, é muito comum também, invadindo terras indígenas, tá? Terras que deveriam ser preservadas. E aí os indígenas têm que se defender. E esses fazendeiros ali, ilegais, né? Fazendeiros, mineiros, enfim, ali ilegais, acabam agindo com violência para tirar os indígenas daquela área e conseguir fazer esse trabalho. E é, assim, um tremendo absurdo. O que aconteceu nessa semana, né? Deixaram 4 feridos. Não houve mortes, mas como eu posso dizer, é uma exceção quando não tem, tá? Porque a violência no campo é cada vez mais crescente, assim. Para comentar essas notícias, eu queria chamar o Léo para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a sua opinião da notícia, o que você achou, enfim, Léo, manda bala. Então, o que a gente tem percebido hoje no país é um retrocesso. Nós estamos vendo um retrocesso das leis, um retrocesso da moral, da tal moral, agora é o cidadão de bem. Então, esses discursos automaticamente vêm polarizando demais o debate público. A gente pega um governo que diz que foi eleito pregando uma moral de goela, dizendo que jamais se corromperia, jamais faria acordo, acabaria com o tomar lá da cá, né, o famoso tomar lá da cá, que tinha acabado, isso não aconteceria no governo dele. E aí a gente já tem no ano passado já um verdadeiro acordo para que livrasse o filho Flávio ali, né, dos esquemas da rachadinha. Ali já foi aberto os cofres, quase 2 bilhões em emendas, mas isso não garantia, ainda assim, o livre trânsito do governo. Então agora eles vão gastar 3 bilhões aí, 3 bilhões, gente. A gente precisando fazer tanta coisa no país, a gente não vai saber nem o que fazer com as políticas públicas, porque
não vai ter IDEB, não vai ter outras políticas públicas, eles cortaram recursos de todos os lugares, a educação perdeu muito recurso, muito, a saúde perdeu também, e você vê ele distribui 3 bilhões, verdadeiro esquema de corrupção, né, que faz o mensalão parecer brincadeira de criança, né. Ontem eu estava assistindo uma matéria do My News, uma das repórteres ex-Globo, ela fala que sentiu saudade do José Genuíno e de outros caras, né, foram envolvidos na questão de algum escândalo de corrupção, porque ficou parecendo que eles não sabiam fazer corrupção, porque quando você pega e gasta 3 bilhões, né, dizendo que é para comprar trator, você faz com que esse dinheiro, que era só para o leito do Rio São Francisco, chegar em municípios com mais de 1.000 quilômetros de distância do São Francisco. Então, quer dizer, se isso não é corrupção de braçada, eu não sei o que a gente pode chamar, no qual nome a gente pode dar. E tudo isso a gente sabe que é para poder livrar o Bolsonaro do impeachment. Não tem outro argumento, não tem outra desculpa. E hoje a gente vê ainda que existe uma galera aí, uns 25% da população, que não aceita que o cara está envolvido em corrupção, que isso é corrupção, não tem outra palavra para dar. Já na questão do ataque, né, aos indígenas, é mais uma política estúpida desse governo. Você vê que eles vivem fazendo memes na internet, que o MST não tem mais espaço, não existe mais invasão de MST. A questão das terras indígenas, a gente sabe, ele fez a campanha dele pautada, dizendo que não teria mais espaço para indígena, né, para quilombo, comparou quilombo a arroba, a gado, e então a gente vê que tudo isso é o eco do discurso do próprio presidente. Ele enfraqueceu os órgãos de fiscalização de uma maneira tão gritante, que é preciso países de fora pedir para que, peraí, gente, está muito errada essa política que vocês estão caminhando, principalmente a política no âmbito ambiental. E isso é o que, de fato, e o grande patrocinador de tudo isso é o agronegócio, que é quem está ganhando e muito, eles não estão ganhando pouco. E falta, parece que a população que vive nas grandes capitais, nas cidades como a nossa, eles, tá lá no meio do mato, não sei, não tenho esse entendimento, e não consegue ver a gravidade que é, porque quando você tem a lei sendo quebrada, estão passando por cima da lei, seja lá no fundão do Amazonas, do Nordeste, do Amapá, que seja em qualquer lugar desse país, você está abrindo um precedente para que isso aconteça aqui. Porque acontece lá, pode vir a acontecer aqui. Aqui nós também temos grandes glebas ainda, no interior de São Paulo, em outros lugares, nós temos a reserva indígena aqui, muito próximo, aqui em São Vicente nós temos uma reserva indígena. Então, é preciso mudar a fala do governo. O governo hoje tem uma fala nociva, que é para realmente terminar de liquidar qualquer garantia e qualquer direito, seja dos quilombolas, dos indígenas, e também na questão das minorias, né? Então, é isso. Acho que tudo isso é um eco da fala do governo, do presidente da República, que é a pessoa que deveria abaixar os ânimos e fazer uma política para que todos possam coexistir, né? Bom, eu acho que é mais ou menos um resumo do que eu tenho visto aí. É basicamente isso, assim, você resumiu de uma forma perfeita, porque o governo Bolsonaro, né, tá aí e dá aquela patente de, assim, vai com fé, vai lá, queima a Amazônia, vai lá, invade terra indígena, estou com você, agronegócio, estou com você, garimpeiro, fazendeiro, vai lá e faz o que você quiser. É basicamente isso, assim, enfraquecendo órgãos nas falas, né, nas políticas. A gente abordou um pouquinho desse tema em um dos setores com o pessoal, até com o cacique, né, da aldeia de São Vicente que você citou, Paranapuã, que existe aqui. Sueli, queria que você comentasse também, porque esses fazendeiros, né, esses donos de terras do agronegócio, são quem financia uma das grandes partes, né, além da bancada da bala, a bancada ruralista é uma das que mais financia aí bolsonaristas, né, e o Centrão. E é isso, Eli.
Bom, Paulinha, como o próprio Léo acabou de falar, esse episódio desse tiroteio aí e tantos outros que a gente tem visto nesse último período, não que antes não acontecesse violência no campo com relação aos indígenas. Aliás, desde que o nosso país foi invadido, né, porque os índios já estavam aqui, então o país foi invadido. Desde que isso ocorreu, que eles tentam sobreviver. A realidade é essa. Vivem em guerra o tempo todo. E não são os índios que procuram essa guerra. Na realidade, o que eles querem é apenas sobreviver, mas sobreviver com a sua cultura, com o seu modo peculiar de vida. E aí, para que o índio sobreviva da forma que ele está habituado, ele precisa da terra. E é justamente aí que a bancada ruralista, que o agronegócio entra, porque a terra dos índios é o que eles querem, porque é isso que faz girar o capital para eles. Então eles não se importam se lá tem vidas humanas, se eles têm direitos. Quando Bolsonaro, durante a campanha, dizia que se fosse eleito o índio não teria um palmo de terra, ele está cumprindo com a promessa dele, porque ele não demarcou nada e também não faz nada para impedir a violência que ocorre com esses cidadãos. Ao contrário, ele incentiva, é o governo da barbárie. Quanto mais mortes para eles, melhor. Índio morto não luta. Então, quando eles apoiam esse tipo de violência, eles estão virando as costas para os índios e, infelizmente, a sociedade civil como um todo, ativistas que lutam incansavelmente para dar voz aos indígenas, para tentar, de certa forma, auxiliar, são atualmente considerados como os bandidos. Então, a narrativa está toda invertida. Quem luta por direitos é considerado bandido, e quem viola direitos é considerado cidadão de bem. O Brasil deu uma virada, um retrocesso tão sem precedentes, que eu fico pensando quanto tempo vamos levar para reconstruir tudo o que temos perdido nesses últimos 2 anos. Porque a política exercida por Bolsonaro e todos aqueles que ainda o apoiam é uma política que incentiva apenas a destruição e a morte. Eles não debatem política, eles não têm adversários políticos, eles têm inimigos. E isso tudo foi mostrado durante uma campanha eleitoral por ele mesmo, que ameaçava metralhar a petralhada, os esquerdistas, tudo isso. O que estamos vendo agora, infelizmente, o povo brasileiro, uma boa parcela, escolheu apostar neste ser, que não dá nem para chamar de cidadão, e estamos pagando um preço muito alto. Não são apenas os índios que sofrem com esse governo, todos nós, principalmente as minorias, as mulheres, negros, índios, quilombolas, os periféricos, LGBTs, todos nós estamos na mira desse governo. Ele mesmo dizia que se não nos adequássemos, que a gente desaparecesse. E é isso que eles estão tentando fazer. Estão tentando desaparecer com cada um. A intimidação é constante, a violência é constante, as mortes não param. E ele, nesse ponto aí, o governo dele está realmente cumprindo com tudo que prometeu. E indo até além, infelizmente. É verdade. Está cumprindo com tudo que prometeu, né? A gente sabia desde o início da campanha eleitoral. Mas, claro, aconteceu, né? Foi eleito aí democraticamente, mas o impeachment hoje é questão de sobrevivência, não tem como. Não tem como a gente prosseguir, né? Sem gritar pelo impeachment. Gente, eu tô vendo que vocês estão interagindo bastante, os comentários estão passando aqui na tela. Curte, comenta, compartilha. Não vai cair o seu dedo. Marca alguém aí para assistir a gente, tá bom? Pelo amor de Deus, curte, comenta, compartilha. Marca para assistir depois, se você está passando aqui, viu que tem uma transmissão ao vivo, depois você assiste. Mas eu quero ler alguns comentários aqui, ó.
O Gilberto Alves colocou: a terra indígena é muito rica e em alguns lugares eles se vendem. Mas o governo erra quando não dispõe de gente em quantidade e em qualidade para tomar providências nesse sentido. A maioria dos povos indígenas resistem, como a Sueli colocou, há muito tempo, né? Resistem aí há mais de 500 anos contra os invasores, resistem aí, gente, se a gente for olhar, né, a população indígena do que era em 1500 e o que é hoje, assim, é o que a gente tem mais, o que a gente tem mais, assim, vislumbre de genocídio. Foi um genocídio que a gente consegue perceber de maneira muito explícita, né? Então, a gente só vê política pública e só vê falas que incentivam aí esse tipo de invasão a essas terras e de genocídio, né? Eu sou neto de índio. Sou neto de índio com espanhol. Eu também. Então, eu sou bisneta, eu ia falar. Eu sou bisneta de índio, não é neta, é bisneta. A mãe da minha mãe veio da tribo mesmo. Então, assim, quero mandar um abraço aí pro nosso amigo Gilberto, aí, é um grande amigo, sempre acompanhando a gente, sempre me acompanha em tudo. Um abraço, Gilberto, boa noite. Mas, de fato, é isso. O governo ele não mentiu em nenhum momento durante a sua campanha. Ele deixou bem claro que as minorias deveriam se curvar às maiorias, né? Ele não tem nenhum apreço. Ele é minerador nas horas vagas. Né? Ele curtia ali fazer, né? Correr atrás do ourinho, um ouro e tudo mais. Então, a gente não pode dizer que ele mentiu durante a campanha, porque ele não mentiu. Ele sempre deixou bem claro que ele tem interesse muito grande nas áreas indígenas, que é onde ele concentra, onde concentra boa parte dos minerais preciosos nossos. Ele fez a campanha falando daquele grafeno, que agora ele esqueceu totalmente, né? Mas durante a campanha era grafeno para cá, grafeno para lá. Ele ia fazer até talher de grafeno. Agora sumiu, acabou a história do grafeno. E o grafeno está, na sua grande maioria, está em áreas indígenas. E isso ele não explica para as pessoas. Como que ele vai fazer a retirada desse material de uma terra que não pertence a ele? E isso tem que ficar muito claro. Também a gente sabe que existe alguns abusos por alguns pequenos grupos de indígenas, como a gente sabe que tem pessoas na esquerda que são meio doidas, meio retardadas, fazem algumas coisas que envergonham a classe. Também tem aí um índio ou outro aí que gosta de proibir passagem de estrada, rodovia, porque tem que ter um acordo. Tem algumas estradas que são importantes para o país e acho que tem que ter uma compensação para essas tribos, para essas pessoas, ao invés de chegar lá, como tudo dele é colocar um tanque ou um cabo e um soldado, né, com jipe lá tomar essas medidas. Então, se a gente for ver essa questão das terras de demarcação, a gente perdeu muitos políticos bons no país que lutaram, levantaram essa bandeira da reforma agrária. Lá em 64, o golpe de 64 acontece, no meu ver, justamente porque nós tínhamos um presidente que colocou como meta a reforma agrária no país. Logo na sequência que ele faz um discurso falando sobre reforma agrária, ele perde a presidência da República, porque, infelizmente, o nosso país, desde 1888, ele vive ainda uma ideia de império. Existem alguns imperadores aqui dentro que não se atentaram à criação da República e que eles se acham donos do país. Estão hoje, esse espaço é ocupado pelos grandes pecuaristas, os fazendeiros, que eles querem, não. Vocês podem ficar ali com o centro urbano de São Paulo, mas o resto do país deixa que a gente comanda, porque só eles sabem como fazer, eles vão poder fazer o crescimento do país, é eles que geram a riqueza do país, é isso que eles têm na cabeça. E com isso eles não querem respeitar tribos, não querem respeitar grupos quilombolas, não querem respeitar as outras pessoas, como eles chamam de segunda classe, pessoas de segunda classe. E isso é um preconceito que existe no país desde a sua construção. Então, eles entendem que como é que pode, com um país tão rico como o nosso,
eles querem colocar a culpa da pobreza do país, não é na falha da política pública, não é na falha dos nossos governantes, é na falha de uma área que está sendo preservada, é um bioma que é importantíssimo para as gerações futuras. Eles querem atribuir a culpa do país não crescer o suficiente nesses povos. Então, é preciso ter um enfrentamento nessa questão de que a gente não pode estar em pleno século XXI ainda querendo expulsar os indígenas das suas terras, da onde eles estão aí há gerações. E para isso precisa se ter política, né? Precisa ter uma bancada aí para poder fazer ir para o enfrentamento mesmo, enfrentar o governo, porque senão o governo vai por ele quer exterminar todos os indígenas, ele acha que todo índio tem que se submeter, tem que ir para a cidade, tem que virar capitalista, né, um neoliberal, e tem que estar com a apostila de Chicago ali debaixo do braço. É isso que eles esperam. Sim, de fato, assim, inegável, inegável. Bom, gente, continua aí comentando com a gente. Vamos para a próxima notícia? Vamos falar agora sobre o Bolsolão, né? O assunto que está quentíssimo aí. Um verdadeiro escândalo de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro foi denunciado pelo jornal Estadão na edição do dia 9/5, né? Segundo a publicação, Bolsonaro destinou cerca de 3 bilhões aos parlamentares de sua base de apoio, sendo que a destinação ocorreu de forma ilegal, tá, gente? Isso foi através do Ministério de Desenvolvimento Regional. Parte do dinheiro comprou tratores superfaturados e aí em torno de 259% de superfaturamento. É bastante coisa, tá? O escândalo já está sendo chamado de Bolsolão, como eu falei para vocês, em referência aos esquemas anteriores, né? Porque Bolsonaro, né, diz que isso se assemelha, na verdade o Estadão diz, né, que isso se assemelha a uma mesada aos deputados em troca de apoio. A oposição ao governo, que inclui os deputados federais do PSOL, vai pedir ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União que investiguem o esquema que criou aí esse orçamento paralelo, tá? Para beneficiar parlamentares bolsonaristas. Simplificando, é basicamente o seguinte: você pega um dinheiro que era para estar aí em uma pasta, a pasta de desenvolvimento, e aí você fala assim, olha, Sueli, olha, Léo, você pode gastar não sei quanto, aonde você quiser, manda aí para onde você quiser. Aí o cara vai falar, vou mandar para o meu município eleitoral, para onde eu vou ter mais votos, vou mandar para depois eu ficar, olha, eu que consegui essa verba, né? Eu que asfaltei a rua, eu que comprei a máquina para asfaltar a rua, enfim, e máquinas superfaturadas aí. É basicamente isso, falando do jeito povão aí. Né, Sueli? Olha, Paulinha, essa notícia, nesse atual momento, dá muita raiva. Dá muita raiva por quê? Porque a justificativa que o governo sempre deu, desde o ano passado para cá, é que não tem dinheiro para o auxílio emergencial, não tem dinheiro, é muito, não tem de onde tirar, não tem vacina, sabe? E tudo isso eles dizem para o povão, que são as pessoas que, infelizmente, não estão no dia a dia acompanhando a política, e as pessoas acreditam. Eu estive conversando com pessoas nesse último período, e existem pessoas que moram de forma bem precária e que se sentem culpadas por receber um auxílio emergencial, porque o governo passa a sensação de que esse dinheiro está fazendo falta para que ele faça algo. E aí a prova está aí de que não falta dinheiro, o dinheiro existe, o dinheiro está aí, e aí ele pega 3 bilhões, que a gente, aqui na nossa vida normal, não tem nem a dimensão do que pode ser feito com 3 bilhões, né? É muito dinheiro que agora, nesse momento, poderia estar matando a fome de muita gente. É dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, na educação. A gente está vivendo um período agora, eu trabalho na educação,
onde as escolas, a gente não tem suporte para fazer um atendimento remoto, como deveria com as crianças. Nós vamos ter um precedente tão grande, uma desigualdade tão grande quando passar tudo isso no aprendizado, e enquanto isso a gente vê no jornal que o presidente separou 3 bilhões para os seus amigos mais próximos, né, para manter aquela amizade básica, para mantê-lo no poder a qualquer preço, em detrimento da quantidade de vidas que estamos perdendo. Não há nenhum tipo de sensibilização, eles não sentem a dor do povo, eles vivem num mundo totalmente diferente. É uma outra realidade, a dor do povo de verdade mesmo, as pessoas que estão morrendo nos hospitais, as pessoas que já morreram sem oxigênio, aquelas que já tiveram sua família dizimada, porque é basicamente isso. Existem famílias que já morreram pai, mãe, irmãos, sabe? E enquanto isso, a farra do dinheiro público, esse dinheiro é nosso, esse dinheiro está sendo usado para comprar o apoio do governo, a base do governo, para que ele continue até o final do seu mandato. Quer dizer, que tipo de esperança o povo brasileiro pode ter com um governo assim, que se auto-intitulava o dono da moral, dos bons costumes, que apontava o dedo para o PT, agora é o Bolsolão, né? Então, eles fazem igual ou pior, mas a santidade deles continua intacta, são cidadãos de bem. Tudo isso é mentira da mídia, é a imprensa que está inventando, sabe? Eu estive assistindo o depoimento do CEO da Pfizer ontem, e é uma pena que as pessoas não se liguem nesses detalhes, ele explicando direitinho há quanto tempo a empresa ficou implorando para o governo. Em 2020, começaram em maio as tratativas, em agosto estava tudo pronto para assinar um contrato, para comprar vacina, para a gente sair dessa pandemia, para salvar vidas. E o governo disse não, 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 não. E o dinheiro vai para onde? Vamos comprar trator superfaturado. Vamos roubar, porque a palavra é essa. Isso é roubo. Não existe outra palavra, é roubo. Eles roubam enquanto o povo morre. E isso não incomoda. Isso não abala a estrutura deles. Eles não estão nem aí. E isso é muito, muito triste, principalmente para pessoas como eu, que ficam na ponta, na periferia, onde a gente vê no dia a dia o drama das pessoas tentando sobreviver. Uma família tentar sobreviver com R$ 150, quando um botijão custa 100, e aí você vê a manchete do jornal, o governo deu 3 bilhões para os seus amigos. Não tem o que falar. Não há explicações que sejam plausíveis para uma situação dessa. Nós passamos dos 400 mil mortos há muito tempo. Não temos dinheiro para vacina, não temos para o SUS, mas temos para a bancada do governo. E não só para a bancada do governo, tá? Já pegando um gancho aí, para picanha de R$ 1.790 também. Sim. Entendeu? Isso é o que me deixa mais indignado. Você pegar a população ainda, uma parte da população que defende um governo e diz que você, pai, mãe, que hoje está desempregado, numa das maiores crises de desemprego que esse país já assistiu, o governo dizer que vai te auxiliar com R$ 150, e o cara vai sair de férias, ele gasta R$ 2 milhões para vir aqui para o Guarujá, depois ele gasta agora R$ 1.790 em um bife de picanha. Picanha japonesa. É chamar todo mundo de imbecil. É falar, olha, você tem que sobreviver com R$ 150, porque eu, o cara da caneta Bic, né, da bermuda de tactel, da camisa de time, porque o cara é tão hipócrita que nem um time, de fato, ele não tem para assumir. E até hoje eu não sei qual é o time de verdade dele. Porém, você já vê a hipocrisia do cidadão, porque ele não sabe.
Ele vai em Santos, ele coloca a camisa do meu time, eu já fico indignado. Vai em São Paulo. Eu fico indignada. Eu fico indignada. Eu também, eu fico indignado, porque eu sou santista, eu vejo aquilo, eu fico indignado, porque, ele não é santista, nunca foi. Aí o cara vem aqui sujar a nossa praia, quer sujar a nossa praia, gastar 2 milhões de reais. O passeiozinho dele aqui, na Baixada Santista, custou 2 milhões de reais. O cara da caneta Bic. O cara que quer mostrar que ele é o cara mais simples do mundo, que anda de chinelo, que come média no café da manhã. Ah, gente, por favor, o cara vem dizer que um pai de família tem que se virar com 150 reais quando o gás está chegando a 100 reais. Nós estamos vendo a população voltando para o fogão a lenha. É um absurdo isso. Não tem como não se indignar. Você encontrar um número de pessoas desempregadas hoje no nosso país, você ter pela primeira vez na história do país 53% da classe ativa para o trabalho, das pessoas que têm condições de trabalhar, hoje estão na informalidade. É a verdadeira uberização de tudo. E o cara gasta 3 bilhões para ajudar os deputados da bancada dele, do grupinho dele, que garante que ele não vai tomar o impeachment, porque não foi para todos os deputados, isso tem que ficar muito claro. Não é algo que vai ser acessível a todos os parlamentares, não. Isso é para o grupo que está defendendo ele. Comprar trator de 100 mil por 350 mil reais. 2 vezes e meio o valor de um trator. Recurso que é esqueci o nome agora do instituto, que é da parte do Rio São Francisco, ele entrega esse recurso a 1.000 quilômetros do Rio São Francisco. Fora que teve uma outra coisa muito engraçada. Agora, na campanha para prefeito do ano passado, teve uma cidade que foi a primeira que recebeu o recurso, não sei se vocês leram isso, o prefeito ganhou já logo na campanha, na reta final da campanha, o trator, foi acho que 2 tratores e uma outra máquina lá. Ele perdeu a eleição, voltaram lá e pegaram a máquina que foi doada. É sério. Eu não vi isso. Não vi sério, isso. É sério. Meu Deus. Foram lá e buscaram. Porque, tipo, o cara que ganhou era a oposição da cidade, foram lá e buscar. Quer dizer, o bem não é nem pro município. Isso caracteriza que, de fato, é um bem pro político. É pro verdadeiro. Então, é absurdo. E, assim, tem muita coisa que a gente sabe que esse governo é mau caráter, é genocida, é homofóbico, é racista. A gente sabe tudo isso. Mas uma coisa que fica muito clara nesse governo é que eles estão muito atrapalhados, eles não sabem o que estão fazendo. E quando eles se perdem, eles partem para a ignorância, partem para aquelas palavras, né? Fica bravo. Porque você vê que eles estão perdidos. Você pega um Ministério da Saúde, virou piada internacional. Entendeu? Nós tivemos aí Portugal fazendo duras críticas aonde o brasileiro não pode, mas em Portugal agora, assim, livremente chegar lá. A Espanha, foi vergonhoso, todo mundo assistiu os ministros da Espanha descascando o Brasil por causa que o Ministério da Saúde não fez a sua parte, nós não tivemos um ministro à frente. E esses 3 bilhões que eles estão gastando em trator, simplesmente poderia estar sendo usado no combate do Covid, poderia, quem sabe, até estar auxiliando as famílias que perderam ali a pessoa que levava o sustento para casa, a gente não sabe, tem muita gente, eu conheço, pessoa que perdeu o provedor, perdeu, e hoje as pessoas estão vivendo de ajuda, de amigos. A gente tem o censo, que no começo eu falei IBGE, porque eu estava lendo uma matéria do IBGE, mas o censo no país não vai ser feito 2 bilhões para fazer o censo, é o valor. E o censo é algo importantíssimo, porque só através do censo a gente pode saber fazer políticas públicas, porque a gente sabe de fato quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas de um determinado segmento cristão, determinado segmento espírita, ubandista, né, religiões de matriz africana, a gente sabe qual é o número de jovens hoje no país, quantos estão trabalhando, quantos estão... Quer dizer, o censo é importantíssimo e era uma ferramenta importantíssima até mesmo para o ano que vem, para a gente poder ter uma noção de como é que está o nosso país, como que ele ficou, né? Mas parece que eu acredito que o censo não vai ser praticado, não é
por falta de recurso em si. Acho que é porque ele tem medo de mostrar de como que ele deixou o país. Essa é a verdade. Entendeu? E porque é muito mais fácil você ficar atacando a imprensa, dizendo que é todo mundo mau caráter, todo mundo é picareta, só eles falam a verdade, só eles são os guardiões da moral. Então, acho que o censo é algo proposital. Eles não querem que seja executado o censo para que os brasileiros não entendam o buraco que o país já está. Não é o buraco que vai entrar, é o buraco que já está. Nós temos 90% do nosso PIB já comprometido. 90% de tudo que o país ganha já era. A gente não vai nem ver. Então, quer dizer, nós estamos com a maior dívida interna no país, não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para a bancada, para proteger eles, para fazer o paredão ali na frente deles. Isso é absurdo. A população tem que se indignar de fato, porque eu fico indignado quando eu vejo um negócio desse. Temos tantas coisas muito mais importantes para serem executadas para ontem, não é para hoje, é para ontem no nosso país, e que nem questão da educação. A gente, em plena pandemia, o meu filho estuda escola particular, está tendo aula todos os dias. Teve ou remotamente ou presencialmente, agora está presencial na escola dele. Mas aqui, meus sobrinhos, o pessoal que aqui próximo da minha casa, que tem 3 escolas próximo da minha casa. Eu moro no Jockey, então aqui nós temos o Armando, o Manuel e o Antônio Pacífico, fora as creches. Meu, essas escolas estão fechadas. As crianças, sabe onde que essas crianças estão? Nas ruas. Como é que vai ser o retorno esse ano que a criança perdeu? E aí, como é que vai fazer? Olha o atraso que está sendo, que vai ter, e tudo isso porque não é só por causa de recursos, é porque nós temos incompetentes à frente do nosso país hoje, que preferem distribuir recursos para aquilo que interessa a eles, né, do que, de fato, em pensar no crescimento do país. Porque não se investiu em educação, pelo contrário, 1,5 bilhão era o recurso que precisava para dar todos aqueles cursos de pós-graduação, os doutorados lá do pessoal da área de ciência e tecnologia, né? Eles foram lá e encerraram todos os contratos. Nós tivemos o problema com os pesquisadores também agora no começo do ano, que também perderam o recurso que eles tinham para fazer pesquisas. Quer dizer, como que o nosso país vai se desenvolver? A gente tem há mais de 100 anos o país que cria vacina. Por que a gente ainda não conseguiu, sair na frente e criar vacina? Porque simplesmente houve o desmonte do nosso plano, da nossa carreira de ciência e tecnologia no nosso país. Não houve investimento. E aí você vê 3 bilhões para um lado, ano passado foi quase 2, 1,9 bi, se eu não me engano, para bancadas de apoio. Quer dizer, isso aí já dá quase 6 bilhões, ou 5 bilhões. Não é para ficar indignado? Assim, o governo vai deixando a gente cada vez mais, né, indignado. Com relação aí à volta às aulas, Léo, a gente vai discordar um pouquinho, mas não tem problema. Não. Porque não tem problema, já tô falando. Porque eu acho que as vidas, elas têm que ser preservadas, né? Não, mas a questão e o ambiente escolar é aberto, a escola pública sem infraestrutura nenhuma, a escola pública que não tem condições nem em sua normalidade em abrigar os alunos, né? Não tem como voltar para o presencial. Não é que eu sou a favor das escolas abertas, é porque hoje os alunos das escolas públicas aqui não têm nenhum aparelho celular para poder fazer suas lições. Verdade. Entendeu? Então não adianta eu não estou pregando que todas as escolas têm que retornar, não, porque eu conheço a realidade da educação pública, principalmente da nossa cidade. Sim. Mas, assim, não tem como você também, você tem que entender que você tem um grupo de crianças que precisam ter aula, precisam aprender, né, dentro da idade correta, e hoje essas crianças não estão aprendendo, não estão levando a sério. A gente sabe que vai ter uma evasão escolar muito grande, principalmente por parte já dos adolescentes, porque já não é todos os alunos, eu conheço alunos, eu estou falando porque presenciando casos de garotos de 14 anos, que agora eles não querem, os poucos que conseguem ter
celular, por assim dizer, estão mais preocupados com o Free Fire do que a educação. É o grande desafio do educador, né? Fazer com que os alunos queiram aprender, né? O grande desafio, por mais que... e ainda mais nesse momento, né, em que poucos alunos têm acesso à internet de qualidade, tem equipamento eletrônico em casa, tem um ambiente propício, porque a gente sabe que, às vezes, em casa, a aluna ela tem que cuidar dos irmãos, ela tem que fazer comida, ela tem que limpar a casa, ela não consegue prestar atenção na aula. A gente sabe de todos esses desafios, a desigualdade, ela é latente, e eu sei disso, né, eu sei porque eu, tanto como professora, como também tendo uma irmã mais nova de 14 anos também, eu sei o que é, mas isso é assunto para a gente deixar para depois, por causa do nosso tempo. A gente pode deixar para uma próxima live para a gente debater sobre educação, porque é uma coisa assim muito importante, tá? Tem alguns comentários de vocês estão comentando bastante. Desculpa, a gente não vai conseguir ler todos, mas eu queria ler alguns com vocês, ó. A Silcélia falou, sem vacina, sem aula, sim, o ano letivo se recupera, né? Vidas não. Desesperado, Bolsonaro manda o filho insultar o relator. Essa é a estratégia, entre aspas, do governo. Exatamente, é a estratégia, isso mesmo. Bolsonaro faltou, entre aspas, a reunião com a Pfizer, porque tinha outro compromisso. Encontro com Amado Batista. Prioridades. Prioridades, né, Fabiana? Fabiana Prado, um beijo, Fabi. Não consegui te dar um beijo ontem. Te vi no ato. Falando em ato. Venusta, peraí, vamos ler a Venusta. Gente, eu nunca consigo ler o sobrenome da Venusta. É Fukushima. Mas vou ler o último, que é o Trindade. O pai viaja para outro estado com o nosso dinheiro para xingar o filho. Vai no Senado para xingar. Essa é a família do bem. Exatamente, essa é a família brasileira, cidadãos de bens, né, Venusta? Vamos para a próxima pauta, para a gente não extrapolar muito o nosso tempo, né, que é sobre a tragédia, né, a chacina, para falar a verdade, a chacina que aconteceu no Jacarezinho, né, uma operação policial do Rio de Janeiro termina tragicamente, né, apesar de proibida pelo STF. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou no dia 6 uma verdadeira chacina na comunidade do Jacarezinho. Disfarçada de operação policial, a ação matou mais aí de 29 pessoas e feriu muitas outras, tá? Só no metrô foram 2 pessoas baleadas. Entidades de direitos humanos, incluindo a Comissão de Direitos Humanos da Cidadania, da Alerj, né, e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro se manifestaram sobre o episódio, que já é conhecido como a maior chacina que ocorreu no estado do Rio de Janeiro, né. O clima é de terror, segundo o deputado estadual, a deputada estadual Dani Monteiro, né, e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Ela disse que o que acontece no Jacarezinho hoje é terrorismo do Estado. É extermínio, é chacina comandada por Cláudio Castro. O governador tem as mãos sujas com o sangue das mais de 20 vítimas desse massacre, né? Enfim, é um verdadeiro genocídio contra o povo preto que vem sofrendo, não só agora de Jacarezinho, né, mas desde muito antes. E acho que com essas ações fica muito claro, porque quando você tem essa ação, foi para pegar ali alguns fuzis, certo? E alguns, como eu posso dizer, suspeitos de tráfico de drogas, aliciamento de menor. Mas quando você vai pegar mais de 100 fuzis em condomínios de luxo, você não tem uma morte, né? Então, essa operação, esse terror, esse genocídio, essa matança, ela não é pela ação, não é só pelo vamos pegar esses bandidos maus. Ela tem cor, ela tem classe social, né? Ontem foram feitos atos por todo o Brasil, inclusive aqui em Santos, como eu falei no começo, lá na Praça José Bonifácio, em frente ao Palácio da Justiça, né? Um ato aí relembrando todos os crimes de maio, toda a resistência do povo negro, sobre escancarando, né, a falsa abolição. E como eu estava falando aqui de violência policial, a Sueli,
ela é militante do movimento de moradia há muitos anos, muito respeitada no Guarujá pelo movimento de moradia, principalmente aí na ocupação, né? Nas ocupações da Vila Mariana. Como é que é o nome, Sueli? Pantanal. No Pantanal, perdão, no Pantanal. Confundi o nome. E, Sueli, você já viu bastante ou algumas vezes? Como é que é o cotidiano? Se tem violência policial em ocupação? Você já presenciou? Já. Infelizmente já. A primeira vez que presenciei foi há mais de 20 anos atrás, quando cheguei aqui no Guarujá, na minha primeira moradia, que também foi em uma ocupação, e lá eu vi a polícia entrar e desmanchar a moradia de morador e tudo, e antes que chegasse a terra, a minha, né, eu fiquei com medo, aquilo tudo era muito novo para mim, e eu me mudei dessa comunidade e vim para a comunidade onde eu moro atualmente. Aqui também, inúmeras vezes, né, não só por conta da ocupação das moradias, mas a velha batida policial, né, a blitz que eles fazem, infelizmente a polícia é uma só, né, a polícia militar em si é uma só, mas a forma como a polícia atua na periferia é uma, e no centro, num condomínio, é totalmente diferente. Para entrar em um condomínio, a polícia pede autorização, se identifica, entra ou não, dependendo de quem autorizou, porque não é bem assim, depende do horário e tudo mais. Na comunidade, não. Na comunidade, a qualquer momento, em qualquer horário, e se eles quiserem entrar na casa do morador, eles entram sim, não tem mandado, não tem nada. E aquela velha coisa, a opressão, a humilhação que o morador passa. Eu já presenciei morador levando tapa na cara, e sofrendo uma abordagem no meio da rua, né, na frente de todo mundo, na frente dos filhos. Isso deixa sequelas no psicológico de qualquer pessoa. Eu sou mãe, e como mãe eu posso dizer que o maior medo de uma mãe na periferia é quando os seus filhos começam a crescer. Quando são pequenos, nossa luta pela sobrevivência, para alimentá-los, mantê-los na escola e tudo mais. E assim que eles crescem, que vai chegando na pré-adolescência, o nosso coração começa a ficar apertado, porque principalmente quando eles são negros, porque é um alvo. Você sabe que seu filho é um alvo. Quem é mãe sabe que quando o filho sai à noite para ir numa balada, que a gente pergunta se... A gente não pergunta se o filho está levando um casaco para se aquecer, mas a gente sempre pergunta se ele está levando o RG. E quando a gente pergunta se ele está levando o RG, é porque a gente sabe do perigo que ele corre, e a gente sabe que talvez, se acontecer algo, aquele documento pode servir pelo menos para reconhecer o corpo. É duro dizer isso, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. E esse tipo de abordagem, de entrar nas comunidades com armas e trocar tiros, isso é muito perigoso. Mas quem mora dentro da comunidade sabe que tem que ficar quieto. A gente tem que ficar calado. É a lei do silêncio, né? O que aconteceu no Jacarezinho, aconteceu agora. As pessoas estão tão habituadas com essa violência que parece que não choca mais. Está banalizado. Então, é como se dissessem, morreram. Quantos? Na mídia já sai aquela coisa de 25 traficantes, 25 bandidos. As pessoas começam a comentar, ninguém sabe, ninguém procura. Quantas vezes esse tipo de crime, porque isso é um crime, quantas vezes isso ocorre e é investigado e é apurado e são realmente separados ali e é dito publicamente, olha, nessa ação ocorreram tantas mortes, dentre esses mortos, tantos realmente comprovadamente
eram envolvidos em algo errado, mas essa outra parcela aqui, infelizmente, não era e tudo mais. Não. A pessoa, mesmo não estando envolvida, ela morre com o nome sujo, porque é o que fica. Então, aquilo não volta mais, esses jovens, eles não voltam, essas famílias não se estruturam mais, existem as Mães de Maio, né, daquela chacina de 2016, se não me engano, e existem jovens que até hoje nunca foram encontrados. Essas mães nunca puderam nem sequer ter o direito de sepultar os seus filhos. Isso é muito triste, porque isso prova que o nosso país, ele é racista, sim, e é um racismo estrutural. O jovem negro, pardo, ele é visto automaticamente como um suspeito. Suspeito do quê? Não se sabe, mas se aconteceu algo de errado e ele pelo menos passou por aquele local, ele esteve lá por perto, ele vai ser colocado no rol dos suspeitos. Quando não, já é considerado até culpado logo. A culpa é dele e pronto. Então, eu conheço, eu sei de vários relatos de jovens que já tiveram quase perdendo a vida nesse tipo de abordagem, de jovens que são humilhados, sabe? Que apanham, que são torturados, sem contar aqueles que já assumiram, que não se sabe. Eu já vi jovem vir da escola com a mochila nas costas e ser confundido com traficante e não chegar em casa, porque ele morreu com um tiro nas costas, chegando da escola. Mas ele era preto, ele era pobre, e para esse sistema preto, pobre, favelado, não deveria sequer existir, quanto mais querer estudar. Então, muito, o nosso país tem muita coisa que nós precisamos lutar, e não podemos nos calar diante desse tipo de barbárie, temos que nos revoltar sim, temos que nos manifestar, temos que dar voz a essas famílias que ficam silenciadas, que não podem ir atrás de justiça, porque senão serão as próximas vítimas. A gente sabe que isso acontece, mas também tem uma questão, talvez, pode ser que dessa vez seja um equívoco o que eu estou pensando, mas nesse atual governo, eles gostam muito de criar cortinas de fumaça. Quando tem algo muito importante sendo debatido, acontece algo de imediato para tirar o foco da população daquilo para uma outra coisa. E no momento, a coisa que está em alta é a CPI da Covid. Essa CPI, ela pode até acabar em pizza, como muitos dizem que vai acabar, mas se as pessoas prestassem atenção direitinho, eles estão mostrando tudo o que aconteceu, o que continua acontecendo e quem são os culpados. Então, nesse momento, é muito propício que aconteça uma chacina em algum lugar para desviar o foco do que está acontecendo na pandemia e todo mundo se volta para a história da chacina. Eu não estou querendo dizer que não temos que debater isso, não é isso, gente, não é isso. Mas é que esse sistema é tão nojento que, para tirar o foco de algo podre que tem no governo e que está acontecendo, é possível sim que se use esse tipo de evento para desfocar o interesse da população para uma outra coisa, enquanto eles tentam se organizar. Porque isso não seria novidade no Brasil, né? Isso já é costumeiro, esse tipo de cortina de fumaça é costumeiro. É muito, muito triste. E a vida de quem vive dentro da periferia, infelizmente para nós aqui, essa conversa que as pessoas sempre dizem, a democracia é boa, a democracia é isso. A democracia nunca chegou até a favela. Pobre nunca teve direito a nada. A gente é o tempo todo oprimido e aqueles que ousam abrir a boca geralmente não duram muito tempo. Não existe democracia na favela. Não existe direitos. Isso ainda precisa mudar. Mas a verdade é essa. Sim, a população preta, pobre, é marginalizada pelo Estado. Estruturalmente, isso, né? O Estado historicamente
faz essa marginalização, essa cultura de genocídio, que as pessoas, se elas não morrem por serem pretas, elas morrem pela fome ou elas morrem de Covid, né, pela vacina. Aqui a Fabiana Prado colocou exatamente para desviar a atenção da CPI, sacrificam vidas de jovens periféricos. Exatamente. A Venusta, verdade, Sueli. O Bozo disse que ia decretar e que o STF não ia poder fazer nada. Exatamente. Venusta. A Fabiana. O rapaz branco preso em flagrante pelos assassinatos na creche em Santa Catarina é mencionado na mídia como suspeito. Sequer mencionaram seu nome. Exatamente, enquanto preto é dito como pobre. Antônio Bravini, Antônio, presidente do PSOL. Muito desvio de foco, tanta informação rápida que o foco se desvia com facilidade. Falando nisso, a gente está com o tempo corrido, mas eu acho importante demais o Léo falar sobre, a gente está falando sobre cortina de fumaça, né? E uma coisa que o governo Bolsonaro se sustentou desde a eleição são as fake news, né? As notícias falsas que andam se propagando. E, Léo, eu fiquei sabendo que você teve um episódio aqui em São Vicente com a vice-prefeita relacionado a esse tema. Não foi? Sim. Obrigado até por poder me dar uma oportunidade de falar isso aqui. Então, Paula, o que aconteceu? Eu fui uma pessoa que contribuiu na campanha do atual prefeito, ajudei, tudo tal, então faço parte daqueles grupos de WhatsApp. Então eu estou dentro de um grupo que é pró-governo, do Caio lá, em alguns de oposição também, mas estou dentro de um grupo lá porque eu fui ficando. E lá a gente, é sempre bom a gente estar dentro de vários grupos, porque assim a gente começa a coletar informações daqui, informação dali. Chegou ao meu conhecimento uma informação de que a vice-prefeita teria comprado uma casa na Praia Grande lá, e que um secretário da saúde havia sido promovido, sendo levado de volta para a Secretaria de Educação, para ganhar praticamente mais, para ficar responsável pela questão de obras. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar as fontes, saber o que está acontecendo, porque nós estamos vivendo um momento de fake news, né? Então é muito importante a gente saber se é verdade, se é mentira, tudo. Eu fui lá e perguntei naquele grupo se alguém saberia se é verdade, se é mentira. E eu fiz uma fala bem clara, dizendo que eu não sabia se era verdade, que eu estava ali dentro daquele grupo onde tem bastante pessoas do governo, para que essas pessoas pudessem trazer luz ao assunto, até mesmo para que eu pudesse levar essa informação de volta a outros grupos e desmentisse, já que fosse uma mentira ou uma verdade. Então fiz um áudio bem grande, eu tenho o áudio aqui até salvo. Quando foi ontem, meu WhatsApp começou a disparar aqui várias mensagens, porque eu sou uma pessoa conhecida no meio, e as pessoas conhecem a minha voz, né, não é uma voz, assim, eles identificaram a minha voz e falaram, Léo, não é a sua voz no vídeo da vice-prefeita? Quando eu fui ver, a vice-prefeita foi fazer um quadro dela lá do Face, e ela fez uma fake news. Ela pegou um áudio meu, editou esse áudio, e colocou esse áudio como se eu tivesse alegando que ela comprou a casa, sendo que não foi esse o contexto do áudio. O contexto do áudio pelo contrário, é um áudio de pergunta, de questionamento. E ela fez parecer que não, que eu estava alegando que ela havia comprado essa casa, ela tirou um sarrinho, deu uma risadinha, debochou do meu áudio, que era um áudio sério, dentro de um grupo de apoio ao governo dela, então ela não poderia ela devia ter o mínimo de bom senso de, opa, peraí, o áudio está dentro de um grupo de apoio ao meu governo, é um cidadão, é uma pessoa que contribuiu para a minha eleição, está fazendo uma pergunta séria, eu vou lá, sem autorização dele, sem nada, pego o áudio dele, edito e coloco para dizer que eu estou sofrendo fake news, chega a ser irônico. Uma pessoa falar que está sendo atacada por fake news, mas ela está criando uma fake news para criar um assunto, um tema. Eu fui na postagem, eu me apresentei na postagem, explicando que aquele áudio era meu, né, que ela poderia até ter usado a minha foto, não tem problema. Eu não ligo para isso. Acho que informação é algo que não pode ficar retido, tem que, né, ser expandida. E a vice-prefeita me ignorou. Ela deu uma resposta genérica, que eu acho que não foi ela, foi uma das secretárias,
e eu voltei, reiterei a pergunta, dizendo que ela não tinha aquele direito de expor o meu áudio daquela maneira, porque no áudio fica parecendo que eu sou uma pessoa que está divulgando fake news, que está acusando ela ou qualquer coisa do tipo. E eu acho que isso é muito baixo. É muito baixo para uma pessoa que hoje está ocupando um cargo de vice-prefeita da cidade, ou subprefeita, porque ela vive na subprefeitura, ela querer se autopromover às custas de outras coisas. Que ela está se autopromovendo, dizendo que ela foi atacada, estão gerando várias fake news sobre ela, mas não, ela mesma é quem está criando as fake news, porque ela não pegou qualquer outro tipo de afirmação. E ela poderia ter feito um vídeo, acho que é da competência dela, para negar a aquisição desse imóvel, mas ela não precisava ter colocado o meu áudio editado. A minha indignação não é ela ter usado o meu áudio, é ela ter editado o áudio. Ela cortou o áudio, colocou o áudio ao bem prazer dela, né? E aí as pessoas vieram me criticar. Então eu fiquei muito irritado com essa questão. Quer dizer, você está lutando contra a fake news ou você está gerando mais fake news? Precisa, né, haver um distanciamento nisso aí. Olha, eu não sabia dessa situação, né, mas triste, né? Chega a ser irônico, como você falou, né? Chega a ser bastante irônico. Enfim, a gente tece aqui inúmeras críticas ao governo Caio Amado, a maneira com que ele trata, já desde um tempo já, né? Eu entendo que a maioria dos vicentinos queriam aí alguém novo, entendo, mas o Caio Amado, infelizmente, né, a gente já percebe que ele foi... que essa nova política de nova não tem nada, né? Essa coisa hypada, enfim. Bom, gente, para a gente não se alongar muito, porque a gente já passou bastante do horário, eu vou ler os comentários rapidinho para a gente encerrar, tá bom? Se você tá aqui, chegou agora, curte, comenta, compartilha, a live vai ficar gravada, então você pode voltar depois também para assistir, tá bom? Ó, aqui o Antônio Bravini colocou, em São Vicente, o prefeito Caio Amado fez um show midiático e pirotécnico nos multirões para reformarem as escolas municipais. Cadê a manutenção das escolas? Estão largadas e sem a mínima condição. Exatamente, Antônio. É isso, né? Aquele coisa de rede social, aquela coisa hypada, bonita de se ver, né? Aquela coisa linda, assim que você fala, nossa, isso daí é muito puro. Um marketing puro, isso daí é muito moderno, isso é muito pra frente. Eu quero uma coisa assim. É um marketing, né? É quase uma fake news, né? Essa coisa de, nossa, gestão técnica. Enfim, deixa pra lá. Gilberto Alves, parabéns, Léo. Você deve trazer mais vezes esses temas polêmicos para ver se o povo acorda e começa a discutir política. E poder ter noção sobre essa coisa maléfica que empobrece o povo brasileiro. Discutir política é necessário, é bastante necessário, né? Tudo é política. E se a gente não discute, vão discutir pela gente, né? Então a gente tem que tomar esse espaço. Exatamente, vamos discutir por nós. Fabiana Prado, é lamentável pensar que toda a barbárie que vivemos faz parte de um projeto de ódio apresentado e acolhido por milhões de brasileiros. Bolsonaro não sobrevive politicamente há 3 décadas sozinho. Não, exatamente. Pastoral da Juventude de São Paulo. Boa noite, Paula Vitória, grande companheira de luta, sempre falando muito. Obrigada, muito obrigada, uma honra aí. O pessoal da Pastoral da Juventude exerce um grande trabalho nacionalmente e em São Vicente, então nem se fala, né? A Pastoral da Juventude de São Vicente está sempre, é uma pastoral de muita luta. Estão aproveitando para passar a boiada, como disse o ministro. Exatamente, Neno. Estão aproveitando para passar a boiada. A Venusta Sueli Rodrigues, grande compa de luta, grande guerreira. Eu também acho. Anália Silva, prazer em vê-la, Anália. O desgoverno é genocida, concordo. Gente, desculpa, você ia falar alguma coisa? Dá uma boa noite para nossa amiga Anália. Gente, o pessoal tá fazendo uma ação de solidariedade,
tá? A gente está recolhendo alimentos, então está sendo direcionado aí, né, para diversas comunidades carentes, diversas áreas da cidade, inclusive até para a aldeia Paranapuã, que a gente falou no início, tá? Envie mensagens para esse WhatsApp que está passando aí embaixo na tela de vocês, tá bom? Procure o WhatsApp do partido e filie-se no PSOL, vem conhecer o PSOL, conversa com a gente, vem trocar um papo. É isso, gente. Vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Bom, Neno, pode falar. Pode falar, Neno. Ô, Léo. Opa, e Cavalcante também, né? Bom, eu quero agradecer mais uma vez, quero deixar aqui um grande abraço a todos, mandar um abraço especial para o meu amigo Alessandro, lá do Espaço Amigos da Cultura, tá aqui, fez um projeto maravilhoso, aí, ensinando 50 jovens, né, teve um projeto lá para profissionalizar 50 jovens com técnicas de palco, um excelente projeto na cidade, e deixar mais uma vez o meu agradecimento e pela oportunidade de ter tido essa honra de poder conversar com vocês nessa noite aí. Eita, meu microfone estava desligado. Você queria divulgar um programa que você vai participar também, que você vai fazer? Como é que é? Verdade, já ia bem lembrado. Gente, semana que vem, quinta-feira, estreia um programa que eu vou estar à frente, chama-se Ponto Conversa com Léo Cavalcante. Será ao vivo, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Sairá lá diretamente do estúdio do Espaço Amigos da Cultura, tá bom? Muito obrigado, espero receber todos lá, espero bater um papo com os meus amigos do pessoal lá, na nossa mesa, vamos tentar lá, discutir lá políticas públicas, políticas para a juventude, tá? Políticas de cotas, que são muito importantes para o nosso país. Valeu, gostei do nome do programa, hein? Achei da hora. Achei criativo. Achei criativo. Com certeza estaremos lá. Pode chamar, né? Que com certeza vai ter um quadro do pessoal falando sobre política pública, discutindo a cidade, discutindo a região, enfim. Sueli Rodrigues. Olha, eu queria só agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz. É muito bom bater um papo assim, nesse nível, e pedir para as pessoas, gente, vamos nos interessar. Política não é um papo chato, política é falar sobre a nossa vida, como a Paulinha bem disse, se a gente não discute, alguém vai discutir pela gente. Então vamos participar, vamos nos interessar pelo que está acontecendo, vamos abrir o olho. Só o povo pode mudar essa situação, e o povo precisa entender que a política, ela tem que ser para o nosso bem. E a política é boa, depende de quem você está apoiando, depende de como vai ser construída essa política. Então, vamos nos apropriar. Isso é muito bom. E obrigada para todo mundo. Léo, foi um prazer conhecê-lo. Beijo para todo mundo que comentou, para a Venusta aí. Venusta é minha companheira, que está sempre batendo um papinho, e beijo para todo mundo. Obrigada. Paulinha, obrigada. Beijo. Tá desligado o microfone. Tava falando aqui 3 anos com o microfone desligado. Oh, meu Deus, é 1 ano já fazendo coisa online e a gente não aprende, né? Não aprende nunca. Enfim, gente, siga o pessoal nas redes sociais, tá bom? Siga a gente no Instagram, @pessoalsãosv, tá? A gente tem os contatos aí de e-mail, de WhatsApp passando na tela. Filie-se ao PSOL. É isso, gente. Beijo. Semana que vem a gente tá de volta às 8 da noite para tratar também no novo programa do PSOL. A gente sempre tá aqui sextando com vocês. Beijo, sextou. Tchau.